Oi, pessoal, tudo bem? Como vai vocês? Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de hoje. Eu estou aqui já vendo quem está chegando. Deixa eu já abrir aqui. Só um pouquinho para eu poder abrir aqui o meu notebook para poder estar acompanhando os comentários. Oi, Leonardo, muito bem-vindo, muito bom tê-lo aqui conosco. Só estou abrindo aqui para a gente já começar mesmo. Deixa eu só abrir aqui. Eu quero acompanhar os comentários para poder... Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa jornada de pequenas atitudes, grandes mudanças. Eu vou aguardar mais um pouquinho as pessoas estarem chegando. Nós estamos dando continuidade ao nosso tema de reescrever nossa história rumo a uma jornada de sucesso. Essa semana eu queria falar um pouco sobre as nossas condutas, como determinados paradigmas vão definindo comportamentos sociais, comportamentos das pessoas, né? Então, por exemplo, quando eu estudei musicoterapia, eu iniciei o curso, foi a primeira turma da UFG, em 1998. Nós estudávamos o DSM-4, que é o manual utilizado por psiquiatras do mundo todo sobre os transtornos mentais. Então, eu estudava o 4. E eu ouvi uma palestra essa semana que eu achei muito interessante. A terapeuta falava que o primeiro DSM, o 1, ele foi criado em 1952 e ele tinha 100 páginas. Quando eu estudei, eu já peguei o quarto, ele tinha mais ou menos umas 800 páginas. Agora... 2013, lançaram o 5. E eu fiquei assustada, porque ele tem 1000 páginas. O primeiro tinha 100. O que eu estudei tinha 800 e alguma coisa, quase 900. Agora ele tem 1000. Então, isso mostra como que nós estamos conduzindo nossas vidas. As pessoas estão se deteriorando, as pessoas estão adoecendo. Estão deteriorando a forma de lidar com as questões da vida. E com isso as pessoas estão adoecendo. E é sobre isso que eu quero falar. Uma vez uma amiga minha, ela falou assim para mim, a gente estava debatendo sobre o meu livro, era um grupo de leitores que haviam lido o meu livro, Despertar de uma Sinfonia, e ela falou assim, e é um livro de superação, e ela falou, mas o problema é que você é muito otimista, é otimista até demais. Eu não penso que exista ser otimista até demais. Eu acho que não tem exagero nisso. Não tem exagero em ver soluções. Não tem exagero em acordar todo dia e falar: eu escrevo a minha vida e eu decido que a minha vida será uma vida de vitória. Não tem exagero em decidir isso. Então eu quero estar falando... se as pessoas, hoje em dia, as pessoas elas não lidam mais com as dores, elas fogem das dores, elas fogem das frustrações. E com isso, o DSM, que é o manual mundial que tem a classificação dos transtornos, ele está só aumentando. As pessoas... Seja bem-vinda, Sheila, que bom estar aqui, tê-la aqui conosco. As pessoas, elas estão... nesse processo de fugir da dor,
ter uma bengala, e assim a vida vai passando. Então, hoje eu quero falar sobre a questão do pensamento, né? Como que o pensamento, ele pode ser benéfico ou ele pode ser catastrófico na nossa vida. Eu sempre menciono a parábola do lobo, né? Do índio que estava muito frustrado, e ele foi lá na aldeia dele, falar com um ancião, porque ele tinha acabado de brigar com um amigo dele, lá da tribo. Ele estava indignado, com muita raiva, ele queria bater, ele queria matar o outro índio. E o ancião falou para ele, a raiva, todos nós temos nosso momento de raiva, de frustração, de indignação, como também temos momentos de alegrias e gratidão. É normal a gente ter isso dentro de nós. É como um lobo. Nós temos o lobo mau e o lobo bom. O lobo bom é aquele que decide perdoar, o lobo bom é aquele que decide amar, o lobo bom é aquele que encontra soluções e supera as dores. E o lobo mau, ele é aquele que sente raiva, nutre ódio, nutre autocomiseração. E aí o índiozinho pergunta para o ancião, mas qual dos dois vence? E ele fala, aquele que você alimenta. Então, assim são os nossos pensamentos. E eu quero falar hoje sobre uma questão muito bacana, que é que os nossos pensamentos, eles fluem em 4 direções. A direção para a qual o nosso pensamento flui, e esse é catastrófico, é para o passado. E o que é o pior? Quando os nossos pensamentos vão para o passado, é sempre para nos lembrar de alguma derrota, de alguma dor vivida, de algum momento terrível que nós vivemos. E assim as pessoas, elas vão alimentando sentimentos de tristeza, elas vão alimentando sentimento de derrota, de frustração, de infelicidade. E elas vão se atolando nesses sentimentos. Dificilmente alguém, só os sábios, dificilmente uma pessoa tem a capacidade de ir ao passado para lembrar, reviver momentos de vitória e usar essas vitórias como gatilhos mentais para alcançar vitórias maiores ainda. Quando a pessoa faz isso é um gatilho mental, isso é super benéfico. Ela está reforçando no presente a sua capacidade de alcançar algo grandioso a partir daquilo que ela já conseguiu. Isso é fantástico. Mas o problema é quando a pessoa vai ao passado e só lamenta. Lamenta, é o famoso viver no pretérito. É o e se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse agido assim? E se fulano tivesse feito isso? E se nós tivéssemos? E se? Ou então, a pessoa vai naquele, eu teria, eu poderia, eu estudaria, eu me tornaria, eu me formaria, eu seria. Seja bem-vinda, Maria. Que bom tê-la aqui. Então, eu estou falando que o pensamento flui em 4 direções. A primeira que eu estou falando é do passado. Que geralmente as pessoas, então, elas buscam, elas ficam, o pensamento fica focado no passado por alguma derrota. E aí a pessoa, e o pior disso, é aí que está a derrota. A pessoa, ela começa day by day, dia após dia, nessa areia movediça da derrota, de ficar alimentando algo do passado que não deu certo. E aí o problema, sabe o que é? Maior, é que a pessoa cria um padrão de vida. É esse que é o problema. A pessoa, ela nem percebe aquele padrão de vida que ela está. Esses dias não, já tem uns anos, eu tinha um amigo meu em uma das faculdades que eu fiz, que ele estava sempre bêbado.
Não na aula, mas ele sempre falava pra gente. Todos os dias ele bebia, ele estava sempre alcoolizado. E nós fomos ficando muito amigos, eu e ele. E um dia eu tive a liberdade com ele de comentar isso com ele. Porque ele foi criticar alguém que bebia, não lembro que... Eu falei, mas, né, e você e tal? Por que você bebe todos os dias? Por que todos os dias você está embriagado? E ele ficou chocado, ele, na hora, assim, ele não soube responder. Aí o tempo passou, tal. Depois ele chegou em mim e falou, Luciana, eu tenho uma coisa para te falar. O meu pai, eu nunca vi meu pai chegar à minha casa quando eu era criança, adolescente, jovem, sóbrio. E vocês vejam, ele estava repetindo um padrão de comportamento que ele tinha pavor, que ele odiava no pai. Mas o dia que eu confrontei com uma pergunta, eu falei, por que você bebe todos os dias? Todos os dias você está embriagado. Ele estava preso no passado, no que o pai causou nele. E ele criou um padrão de comportamento que ele nem reparou. Às vezes as pessoas, elas criam padrões de comportamento e ela não repara, mas aquilo foi um padrão de tanto viver aquela tristeza, de tanto viver sentimentos de derrota presa no passado, aquilo tornou-se um comportamento e ela não percebe que já se tornou um padrão de vida dela. E é aí que é a parte pior, porque isso a impede de vislumbrar outro padrão de vida. Isso a impede de vislumbrar novas possibilidades. E a vida, ela é um infinito de possibilidades. Eu sempre falo isso e eu vou repetir porque é lindo demais. Ninguém aqui, você, nem eu, nem meus filhos, nem minhas irmãs, meus pais, meu marido, nós não somos uma gotícula no oceano. Nós somos o oceano inteiro em uma gota. Como isso faz a diferença? Isso é tudo. Isso faz a diferença, porque isso faz a gente passar para outro patamar de vida. As pessoas estão se arrastando com uma bola daquelas usadas na masmorra de ferro e não estão percebendo, porque elas acham que esse é o padrão de vida que elas criaram, ficar presas ao passado. E a outra pior dor de ficar preso ao passado é quando a pessoa bate em cima de um erro que ela cometeu e não consegue promover o auto-perdão. Essa é a prisão mais profunda, é a prisão mais terrível. É quando a própria pessoa não consegue se perdoar, porque aí só ela tem a chave, de abrir as algemas. Para quem não sabe, eu era uma grande pianista quando eu era adolescente. Eu fazia o curso técnico no Conservatório de Música da Universidade Federal de Goiás e o meu repertório era todo do nível de graduação das alunas que já faziam faculdade de piano. Eu tocava muito bem, eu tinha convites para estudar fora do país, tudo. E aconteceu uma coisa muito terrível na minha vida, né? Foi quando eu perdi minha mãe. E 6 meses depois eu perdi a minha professora, a minha grande professora, Ret Vachek. E aí eu abandonei o piano. E eu fiquei muitos anos, nossa, presa nessa dor. Era uma dor terrível. Não foram muitos anos, mas depois passou a ser uma dor leve, mas eu ainda ficava. Um dia eu parei e falei, foi o que eu consegui na época para manter a minha sanidade. Eu não fui para as drogas, eu não fui para o álcool, eu não decidi escrever uma vida de tristeza, mas eu larguei o piano na época e eu falei para mim, foi o que eu consegui. Essa frase, foi o que eu consegui, ou
eu errei, mas foi o que eu consegui na época, ela é libertadora. Coloca lá na sua geladeira, pega alguma coisa sua que te fere amargamente, profundamente, que está te corroendo, escreva, foi o que eu consegui. Toda vez que vier essa dor, você vai responder, foi o que eu consegui. Isso é libertador. Com essa frase, a gente consegue se auto-perdoar. Porque você consegue, sabe o quê? A enxergar-se como um ser humano. Um ser humano com limitações, com falhas, que também erra. E a arte, a maior grandeza da vida, é a gente reconhecer um erro e reconhecer que uma limitação, mas decidir superar aquele sentimento de derrota proveniente desse erro que nós cometemos. Essa é a grande beleza da vida. A partir de hoje, escreva no seu celular, coloque na sua carteira, lá na sua geladeira. Foi que eu consegui. Toda vez que você se lembrar de algo que está aí te corroendo no passado, coloque isso. Foi que eu consegui. Isso é nobreza. Não existe evolução sem mudança. A pessoa que está em constante evolução, hoje ela já não é a mesma de ontem. Então, que lindo a gente poder falar, foi o que eu consegui. Lá naquela época, há 5, 10, 15, 30, 50 anos, há 2 anos, ontem, foi o que eu consegui. E aí você respire, permite-se ser um ser limitado, permite-se ser um ser limitado nesse sentido, de ter sim, como ser humano que erra, como ser humano que tem suas limitações, mas que como um ser humano nobre, reconhece o seu erro e decide superar esse momento. Então, quando a pessoa... por que é libertador a gente deixar o passado onde ele está? Usá-lo como aprendizado. Usá-lo apenas como aprendizado para nos tornarmos uma pessoa mais corajosa, mais forte, uma pessoa mais sábia. Porque a gente consegue dar procedimento à vida. Quando você vive o presente e usa o passado a seu favor, para você como aprendizado, você consegue seguir a dinâmica normal da vida. Agora, quando a gente fica preso no passado, nós estamos criando uma vida mórbida no presente. Estamos criando um estado patológico no presente. E aí é aquela pessoa que vive triste, deprimida, tá sempre com o semblante carregado, tá sempre com sentimento de derrota, com sentimento de autocomiseração. Não, vamos aprender hoje a falar, foi o que eu consegui. Decida, nós estamos aqui para escrever uma nova jornada. Uma jornada de sucesso, com pequenas atitudes que vão gerar grandes mudanças. Então, essa atitude de você falar, quando você tiver alguma dor sua do passado, olhar para si e dizer, foi o que eu consegui. Isso é libertador. E se não foi algo que você fez consigo, perdoa o outro. Perdoa a vida que foi talvez injusta com você. Perdoa Deus que talvez naquele momento não esteve com você, apesar de que Deus nunca nos abandona, Ele sempre está conosco. Perdoe-se. Perdoe o próximo e ame. E vamos mudar essa história, mudar esse padrão de emoção que você tem criado. A outra direção que eu quero falar sobre qual o nosso pensamento flui é o futuro. O futuro, ficar sempre vislumbrando o futuro, causa uma ansiedade e impede a pessoa de viver o presente, de ter a atenção plena no presente. Quando que é bom você pensar no futuro? Quando você tem um objetivo específico.
Aí eu desenvolvo metas claras e objetivas e passíveis de serem alcançadas, tá? Que eu vou desenvolver no presente para que aquele objetivo meu do futuro seja realizado. Por exemplo, eu tinha o objetivo de me tornar escritora. Eu precisava escrever o primeiro livro, eu não sabia nem por onde começar. Ainda mais porque eu tenho esse valor de excelência, de querer fazer as coisas muito bem feitas. E isso às vezes é ruim quando é em excesso. É bom quando você tem o equilíbrio. E aí, quando é que o meu livro começou? Quando eu desenvolvi pequenas metas. E o dia que eu escrevi a primeira frase do meu livro, que foi a primeira frase, ainda estou com o coração disparado. A partir daí o livro começou. Então eu tinha um objetivo no futuro, que era me tornar escritora, mas eu peguei, me preparei no presente, desenvolvi metas para serem trabalhadas no presente, para que esse objetivo do futuro fosse alcançado. Agora, a pessoa que está sempre no futuro, e futuro às vezes que depende do outro, ela está sempre esperando o futuro acontecer, o futuro acontecer, o futuro acontecer. Essa pessoa ela vai morrer de ansiedade, gente. Ela vai morrer de frustração, porque ela vai estar sempre no futuro. Quando aquele futuro que ela hoje pensa se tornar presente, ela já vai ter criado outro futuro. Por quê? Porque essa pessoa desenvolveu esse padrão de comportamento, esse padrão de pensamento. Então, mesmo quando aquele futuro lá longe se tornar realidade, ela não vai vivê-lo, ela não vai celebrá-lo. Porque ela já vai estar olhando, vislumbrando outro futuro. Então, esse é uma direção do pensamento que traz infelicidade, que traz doenças, que traz ansiedade, que rouba a nossa paz. A outra direção do pensamento, que também é patológica, é o outro. E o outro, ele se divide de duas maneiras. A pessoa que está sempre preocupada com o que o outro vai pensar dela. Ela se limita, ela deixa de realizar, às vezes, sonhos, porque ela está sempre preocupada com o que o outro vai pensar dela. E o mais agravante é quando a pessoa está sempre preocupada com a vida do outro. Aí ela se frustra porque ela não tem a vida do outro. Aí ela tem inveja daquela pessoa porque ela não tem o emprego, a profissão, a remuneração, a vida financeira, o status daquela pessoa. E ela nunca vive a vida dela. E tempo é vida. Quando a gente gasta nosso tempo pensando no que o outro vai pensar de mim, no que o outro vai fazer, no que o outro está fazendo, a pessoa que está agindo assim, ela está perdendo, ela não é o tempo que ela está perdendo, ela está perdendo vida. A vida dela está passando num caderno em branco. Porque ela está preocupada com o outro. O outro está vivendo. O outro está colecionando vitórias ou derrotas, mas que talvez ele use como aprendizado, mas ele está vivendo. E a pessoa está se afundando em frustrações, em sentimentos negativos, porque ela está preocupada com o outro. Eu não gosto daquela linha de pensamento que as pessoas falam assim, elas estão aqui, aí elas leem alguém que está muito mal, sobre alguém que está muito mal e falam, opa, minha vida é ótima. Não, para que isso? Eu não gosto disso, eu acho que isso é tão limitado. Por exemplo, se a minha grama tiver queimada e a do vizinho mais ou menos queimada, não é... Ah, não, então a minha tá ótima. Ou o contrário, né? A minha grama não tá tão... Sabe, esse jogo da pessoa achar que ela... Se o outro tiver mais problema, aí ele passa... Ah, não, então eu não tenho problema. Nossa, porque o outro, Deus que me livre. Não, vamos viver a nossa vida. E vamos buscar soluções para a nossa vida no hoje. E vamos procurar amar mais, agradecer por tudo.
por tudo, mesmo por situações que aos nossos olhos não sejam boas. Quantas coisas pelas quais nós reclamamos e que depois nós paramos e falamos: meu Deus, que eu reclamei, graças a Deus isso aconteceu, e a gente agradece. Mas a gente primeiro reclama. Então vamos agradecer mais, vamos procurar ver o lado positivo mais das coisas, procurar amar mais. Eu já falei aqui uma vez, não existe amor sem gratidão, não existe gratidão sem amor. Procurar estarmos mais conectados com os seres de forma amorosa, para que a gente sinta gratidão. Você já falou hoje para alguém que o ama, que a ama? Que aquela pessoa com quem você convive, com quem você trabalha é importante para você? Isso torna as pessoas mais amáveis, torna as pessoas mais gratas quando elas se sentem importantes. Deixe alguém mais feliz. Fale, declare para ela o quanto você a ama, o quanto ela é importante para você. Mesmo que seja no ambiente de trabalho, uma pessoa que te auxilia, que te ajuda. E a quarta situação, a quarta direção para o qual o nosso pensamento flui, mas que infelizmente as pessoas às vezes estão tão atoladas no passado, tão focadas no futuro ou na vida do outro, e ela esquece de viver o maior presente que ela tem, a maior preciosidade que ela tem da vida, que é o aqui e o agora. Por que que o aqui e o agora, ele é tão importante para nós? Ele é tão importante para a vida. Porque é somente no aqui e no agora que a gente tem a oportunidade de viver, que a gente tem a oportunidade de escrever a nossa história. Essa série aí que nós estamos aqui toda quarta-feira sobre pequenas atitudes, grandes mudanças, uma jornada, uma nova jornada, né, que é uma jornada de sucesso, ela só pode se realizar no aqui e agora. É no aqui e agora que eu decido me tornar, que eu decido pegar as minhas dores, reconhecer meus erros, reconhecer minhas limitações, tentar processar isso de forma a alimentar o lobo bom e decidir ser feliz. Não é no amanhã, não é no ontem, não é no meia hora atrás, é aqui, exatamente neste momento, enquanto você está aí me assistindo, me ouvindo. É por isso que o aqui e o agora, ele é tão importante. É no aqui e no agora que nós temos atenção plena. Se eu degusto alguma coisa que eu gosto, algum alimento saboroso, é no aqui e no agora que eu vou degustá-lo, que eu vou senti-lo. É no aqui e agora que eu sinto o abraço apertado do meu filho, da minha filha. É no aqui e agora que eu sinto o calor humano do meu próximo. Vamos nos focar no aqui e no agora. Respirar, encher o coração de gratidão, porque nós estamos vivos. E por isso nós temos a capacidade de escrevermos uma jornada de sucesso. E eu queria então que todos nós fizéssemos essa pergunta. Cada um perguntar a si mesmo: eu prefiro viver no passado? Por que eu olho tanto para o passado? Porque minha vida no presente está toda bagunçada. E ficar olhando para o passado vai resolver a sua vida no presente? Queria que você se respondesse intimamente essas perguntas. Focar no passado resolve sua vida hoje no presente? Qual o ganho que eu tenho por viver e focar tanto nos erros do passado? Há ganho nisso? Há perdas? Se você colocar na balança os ganhos e as perdas, qual você vai responder? Responde para si mesmo, para si mesmo.
Ah, mas são dores muito profundas. Então você vai começar a fazer esse exercício de quando as dores vierem, responder, foi o que eu consegui. Mas agora eu decido que eu vou lidar com essa dor de forma positiva, porque eu decido criar uma jornada de sucesso. Então eu quero lhe perguntar, ou eu prefiro viver no futuro, ou eu prefiro viver a vida do outro. Quando o outro está comendo uma torta lá maravilhosa, sou eu que estou sentindo, degustando aquela torta deliciosa? Não, é o outro. É o outro. Então eu te pergunto, qual é mais fácil? Eu me tornar o timoneiro do barco e passar um degrau, um passo por dia a viver no meu presente, a ser autorresponsável, a procurar a escrever, a ser a caneta a escrever a minha história. A vida de cada um de nós, ela só é escrita por nós mesmos, com a nossa caneta. É uma folha em branco. Nem o pai, nem uma mãe, por mais que ele ame o filho, conseguirá preencher essa folha. Porque essa folha, ela é individual. E ela é construída no presente. Ela é construída da maneira que eu decido, quando eu decido alimentar o lobo mau ou o lobo bom. Quando eu decido olhar para os meus erros do passado e aprender com eles, para no presente eu escrever a minha vida, uma jornada de sucesso. E assim, nós nos tornamos os únicos responsáveis por tudo o que nos acontece. E aí a gente vai conseguir fazer exatamente o que está aqui no meu livro. E assim presenteamo-nos, assim como vivendo o presente, um dia de cada vez, respeitando nossas limitações. E assim nos presenteamos com um novo conceito de vida e nos damos a oportunidade de reescrever o nosso destino, recontar e recantar nossas relações e nossa história. Foi muito bom tê-los aqui comigo para a nossa jornada de pequenas atitudes e grandes mudanças. E a jornada de hoje a atitude de hoje é dizer para si mesmo, foi o que eu consegui naquela época, foi o que eu consegui fazer hoje. E reconhecer que nós somos seres humanos, passíveis de erros, mas que nós também podemos mudar rumo a uma vida de vitória. Se você gostou, compartilhe, curta. Foi um prazer imenso tê-los aqui conosco. Um beijo e até a próxima. Tchau.